E rapaziada, e o Abel Ferreira, que virou notícia na imprensa, porque dessa vez ele tá muito calmo no Mundial de Clubes, dá pra acreditar? Esse Abel da Copa do Mundo é fantástico e como seria bom se ele fosse o tempo todo assim. A verdade é que às vezes depois eu chego a pensar e disse, será que eles acham mesmo que eu sou essa figura que eles veem, esse grosso, esse rude? Se o Abel fosse o técnico, o Renato, do Flamengo, com o Chelsea baixando a porrada como baixou, eu duvido que ficassem paz e amor os dois. Você vai ver no vídeo de hoje o que estão falando do Abel, a resposta dele na coletiva e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, posso te pedir uma gentileza? Pô, se inscreve aqui no Fora de Campo para dar uma moral pro nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular. Então se você ainda não baixou o SofaScore no seu celular, faz o download agora. Tenho certeza que você vai curtir demais. E o SofaScore é totalmente gratuito, é o melhor aplicativo de futebol para você acompanhar clubes, ligas, desempenho de jogadores e muito mais. Então baixa agora, link na descrição e no primeiro comentário fixado, ou então aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela, beleza? Nesse Mundial de Clubes, o Abel Ferreira tá só paz e amor, e ele falou sobre isso na coletiva. Olha, como vocês não estão comigo diariamente, vocês não me conhecem. Mas a minha forma de viver, ela é aqui e agora. Tenho isso comigo já há muito tempo. A verdade é que às vezes depois eu chego a pensar e disse, será que eles acham mesmo que eu sou essa figura que eles veem, esse grosso, esse rude? Mas às vezes também me interessa que vocês pensem assim, que vocês devem pensar, bem, toda a gente trabalha com ele, deve andar ali direitinha, nem para a direita nem para a esquerda. Portanto, também me interessa às vezes ter esse boneco, mas olha, eu tenho isso sou muito grato, todos os dias, desde que me levanto e que me deito, agradeço todos os dias. E que aqui, como nós estamos mais próximos, vocês me conseguem ver mais, porque deram esta abertura, vocês conseguem ver aquilo que eu não queria mostrar e essa montagem que a Globo fez, parabéns. Não sei como é que vocês conseguiram fazer isso, mas está muito bem feito. A tal da IA está a conseguir fazer coisas espetaculares. Esqueçam que aquilo é tudo mentira, aquilo não sou eu. E portanto, é um pouquinho por aí, mas eu acho que nós também merecemos, uma vez que é o primeiro campeonato do mundo de clubes com 32 clubes, nós como equipa desfrutar com responsabilidade aquilo que é uma competição que todos que estão aqui querem ganhar. Quem não tá gostando dessa postura dele de calmo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA e aqui no Brasil um leão é a imprensa. E até o Caio Ribeiro deu uma cutucada no Abel, hein? Ô Abel, é tão bom quando você fala de futebol. É tão bom quando você vai desarmado para uma coletiva. É tão bom quando você vem falar com os jornalistas de uma maneira leve como você tem feito ultimamente. Agora, não precisa ser só na hora do Copa do Mundo, né? Pode ser no dia a dia com os brasileiros também, né? Porque aí perde um pouquinho da espontaneidade. É a imagem que você quer passar, porque a gente sabe que você, como português, e como qualquer jogador, sonha em jogar na Europa. E aí você é um. Aqui no nosso dia a dia é só porrada, é só madeirada, né? Poxa, seria tão legal se você fosse assim o tempo todo. O Abel seria meu técnico da seleção brasileira, tá? Se não viesse o Ancelotti, que aí eu acho que é um dos maiores de todos os tempos ao lado do Guardiola. Então, assim, eu acho ele ótimo. Só acho que às vezes ele pode ser um pouquinho mais gentil, vamos colocar assim, com os jornalistas. Mas esse Abel da Copa do Mundo é fantástico e como seria bom se ele fosse o tempo todo assim. Faço das suas palavras, minhas palavras, nossas palavras. Já o Felipe Melo, que também tá trabalhando na Globo, cara, soltou um relato ali sobre o Abel Ferreira falando que ele é muito emotivo, um chorãozinho. E eu vou contar um bastidor, assim, antes de um jogo de final de Libertadores, a gente sentou para conversar porque eu tava lesionado, eu tinha tirado muito sangue do meu joelho na noite anterior. E quando a gente começou a conversar, ele começou a falar da família dele, o Abel ele fala da família dele, ele fala assim, minha família está em Portugal, eu sinto muita falta da minha família, e começa a chorar. Ele começa realmente a chorar, eu dou um abraço nele. E falou assim, fica tranquilo que vai dar tudo certo, daqui a pouco sua família está aqui, o importante é amanhã nós sermos campeões. É um cara muito emotivo. Às vezes as pessoas, elas não entendem, e eu fui assim quando eu era jogador de futebol, é o pitbull dentro de campo e tal, mas fora de campo, nós somos emotivos, a gente chora pra caramba. O Abel é um cara super emotivo, super família, fiel à família dele, então é um cara emotivo que eu já passei por isso junto com ele.
Mas lá no programa da UOL, meu irmão, o Trajano, Mauro César e outros comentaristas detonaram o Abel, falando que, velho, não faz nem sentido aqui ele ser um leão e lá ele tá todo calminho e querem ver até onde isso vai. E é um Fluminense, e ele tá mais tranquilo à beira do campo. As entrevistas dele são... Tá fazendo bem pro Abel, que Abel paz e amor, o Renato Gaúcho paz e amor. Eu não sei, Abel, a água que eles estão bebendo lá tá mudando. O Abel jeito. norte-americano é um doce. O Renato Gaúcho tá menos prepotente. Eu estava falando isso pro Tirone antes de começar o programa, Zé, que o Abel tem me lembrado o Tele de 82. O Tele estava leve na Espanha. No México não, em 86. Mas na Espanha ele estava feliz da vida e tal. O Abel está passando isso. Assim, chegamos no topo, estamos disputando o Mundial. Eu queria falar uma outra coisa em relação a uma coisa citada pelo Mauro, ver como é. No programa de sexta-feira, nós falamos da ironia, que devia ter um botão. Eu falei, mas vamos com um botão dizendo, é ironia, né? Sim. Mas isso não quer dizer nada, que as pessoas já veem as coisas de um jeito que não tem jeito. Sim. Essa matéria que ele citou do João Castelo Branco, que ele foi a 2 pubs ao lado do estádio, onde teoricamente as torcidas do Chelsea estariam e não tinha ninguém, depois caminhou de bicicleta até onde tinha uma concentração da torcida do Flamengo, em festa, vibrando e tal. Eu vi os comentários xingando o João. Xingando o João, torcedor do Flamengo. Você está diminuindo. Dizendo que estava diminuindo a vitória do Flamengo. Perfeito. Cretino zóio em todo lugar. É por isso que a galera vai para o Abel fica paz e amor quando sai de um ambiente maluco, tóxico que a gente vive aqui. Não, fica paz e amor também porque tá pegando times não tão fortes, né? Boa lá. Quando pegar uma carne de pescoço, um jogo duríssimo e a arbitragem fez alguma coisa, será que esses técnicos ficarão paz e amor? É um bom ponto. Será? Não, eu falei como é que vai ser. exercício de Porque até agora futurologia. nenhum dos dois enfrentou até agora uma carne de pescoço. Verdade. Né? Tem nem razão. o Fluminense, nem o Palmeiras. O Borussia Dortmund e o Porto não são do nível do PSG que o Botafogo venceu. Tem razão. Então vamos ver até onde vai. Por exemplo, se o Abel fosse o técnico, o Renato, do Flamengo, com o Chelsea baixando a porrada como baixou, eu duvido que ficassem paz e amor os dois. Duvido, mesmo vencendo o jogo. Então eu vou Porque bateram muito. Mauro, então eu vou Bateram ampliar, eu vou sair do Renato Gaúcho, e não estou falando do Abel, mas vocês falaram do Abel, ampliar um pouco sobre o olhar sobre o técnico. Como é que uma vitória legal modifica a maneira de enxergar o trabalho de alguém? O Renato Paiva. A gente estava falando do Abel, talvez não durante os jogos, mas o que o Mundial permite, e aqui a gente não tem isso, é a convivência. Sim. Então, são as entrevistas, as conversas, as impressões. Então, o Abel nunca falou tanto na vida dele, ele só dá o entrevista pro Roda Viva aqui. Não, e encontra jornalista na calçada, bate no ombro. É outra relação. Então, relação. falando mais, né? Sim, Essa a isso. ponto de praticamente confirmar a permanência até 2027, falar sobre outras coisas da vida, chorar, né? Tipo, né? São oportunidades muito raras e a cobertura está permitindo. Você fica um mês... Não, e treina mais o time também, né? Também. Tudo, apesar que é um relação, tá todo deslocamento, mundo lá, é outra mas tem um história. convívio com o time para conversar mais sobre os jogos, esquemas. Todos os técnicos estão tendo essa Um detalhe oportunidade. importante desse Mundial é isso, né? Como a gente agora, olhando de fora, vê como é massacrante o futebol brasileiro, que os caras jogam todo dia e dá entrevista todo dia na coletiva depois do jogo, depois de perder, e apanha, e a torcida na rede social. É um negócio maluco, ninguém... E o técnico todo acaba mundo fica sendo louco. a única referência aqui Isso, no Brasil. o técnico é um para-raio, o cara fala toda hora. Exato. Mas e você, torcedor? Por que acha que o Abel tá com outra postura lá fora com a imprensa brasileira? Comenta aí, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?